Oi, minha águia! Estamos iniciando mais um Café com a Coach e o tema de hoje é tratamento de silêncio. Talvez você ainda não tenha ouvido falar sobre isso, mas, gente, é algo assim assustador quando a gente começa a descobrir, porque assim, o tratamento de silêncio é um comportamento de pessoas narcisistas. Esse tratamento de silêncio pode ser um abuso emocional e você pode estar passando por isso sem nem perceber. Então, pessoas que tratam algum problema ou quando tem alguma situação, algum problema, alguma coisa, elas querem resolver com o silêncio e acaba colocando a culpa na vítima, essa é uma forma de abuso. Então, hoje nós vamos ver como tratar, né, como você enfrentar o tratamento de silêncio. E geralmente isso acontece muito em relacionamento, né, no relacionamento amoroso. Então, para todo abusador tem uma vítima. Então, eu não sei se você já passou por isso. Por exemplo, de pessoas que têm até essa expressão de dar um gelo. E que acontece qualquer coisinha, some, desaparece, e daqui a pouco é você que tem que vir atrás, e você vai pedir desculpa, e você fica desesperado por conta disso. Então, essa é uma forma de abuso. Então, hoje nós vamos descobrir o que é o tratamento de silêncio, como você enfrentar, que práticas você pode tomar, né, para enfrentar isso. Porque, gente, para quem passa por isso, é muito destruidor. Para quem enfrenta, quem é a vítima, que enfrenta a pessoa que está fazendo, né, que está tratando com o silêncio, quem fica do outro lado fica no desespero. E a pessoa sumiu, e a pessoa desapareceu, e vem a ansiedade, vem um turbilhão de pensamentos, e a pessoa não sabe como agir, não sabe o que fazer, deixa de viver na esperança do outro retornar. E o outro, né, que faz isso, ele retorna. Mas quando retorna, é justamente para segurar. Então, tem quem tem aquela dependência emocional e tem quem usa dessa forma. Então, hoje nós vamos ver tudo isso, falar sobre tudo isso. E quando eu comecei a estudar sobre o tratamento de silêncio, eu fiquei assim, chocada, porque realmente muitas pessoas passam por isso. Muitas pessoas passam por isso e realmente é muito destruidor. Então, o que é o tratamento do silêncio? É justamente isso, é quando a pessoa trata, né, o outro silenciando, desaparecendo, sumindo, e aí daqui a pouco bloqueia em rede social, e daqui a pouco faz de conta que sumiu só pra ver o desespero da outra pessoa, só pra ver a outra pessoa correndo atrás, a outra pessoa preocupada, a outra pessoa sem ter vida própria. É basicamente isso. Mas aí, nós temos alguns métodos e algumas formas de enfrentar tudo isso. E uma forma é você quebrar o padrão incorreto de comunicação. Então, para quebrar esse padrão incorreto, por quê? Não é uma comunicação assertiva. O silêncio e passar vários dias brigados, por exemplo, casais que passam uma semana, 15 dias, um mês sem se falar, isso não é normal. Isso não é correto. E nós podemos ver isso, olha só, o que é que fala Efésios. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só o que é que fala em Efésios, capítulo 26, capítulo 4, o versículo 26 e o versículo 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, irai-vos, mas não pequeis. Então, é possível em momentos que vem a ira. E é o que eu costumo sempre falar. Tem sentimentos que não é que não é pra ter. Tem momentos que é necessário, mas em equilíbrio. Como a raiva, a ira. E o próprio Jesus, ele teve momentos que ele passou por isso. Que ele não conseguiu... Tá sem áudio? Estão me ouvindo?
Deixa eu ajustar aqui. Então, teve momentos em que o próprio Jesus, ele mesmo, Ciro, voltou o áudio, né? Pronto. Então, que o próprio Jesus, ele teve esse sentimento. Quando ele chegou no templo, e ao chegar no templo, ele viu que a casa do Senhor estava sendo feita de comércio. E ele, naquele momento, ele saiu quebrando tudo e teve aquele momento da ira, teve aquele momento da raiva. Mas que depois cessou. Então, esse sentimento é possível ter, mas a palavra do Senhor diz, irai-vos, mas não pequeis. Então, no relacionamento e que você tem o seu parceiro, tem momentos que você vai se irritar, tem momentos que você vai se chatear, tem momentos que vocês vão discutir, tem momentos que vocês vão brigar. Só que é o que a palavra diz, não deixe se pôr o sol, né, para não dormir brigados. Então, num relacionamento em que passa uma semana, 15 dias, um mês sem se falar, a palavra do Senhor está dizendo que você está dando lugar ao diabo. Então, tem o problema, é para resolver. Porque não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, se você passa noites e mais noites brigados sem se falar, um virado para o lado, outro virado para o outro, você está dando lugar ao diabo. É isso que a palavra fala e deixa claro. Da importância de se resolver. E quando não se resolve, quando tem esse comportamento de passar muitos dias sem se falar e esse silêncio, aí você está passando por essa etapa do tratamento de silêncio. Que é um comportamento inadequado. Então, vamos falar com a vítima, né? Tem alguém que tem o parceiro, vamos tratar como se fosse o parceiro. Que tem esse comportamento. De repente acontece alguma coisa, ele mesmo fez alguma coisa de errado e ele trata com o silêncio. Ele some, ele desaparece, ele bloqueia, ele não dá palavra, ele não responde nada e você fica aqui no desespero. Então, qual a solução? Como enfrentar isso? Uma das formas é você quebrar, parar de mostrar reação. Então, vamos lá. A pessoa trata você dessa forma. Para enfrentar um problema, prefere sumir, desaparecer e some. Esse é um tratamento de uma pessoa com traços narcisistas. O silêncio e sumir, desaparecer e fazer o outro sofrer pelo seu silêncio. Então, como é que a vítima vai responder diante dessa situação? Como vai enfrentar diante dessa situação? Uma forma é, pare de demonstrar reação. Por quê? Para a pessoa que manipula, o que é que ela espera? Que você tenha uma reação, que você sofra, que você passe mal, que você esteja correndo atrás, que você esteja ligando desesperado, que você arrume um jeito de estar correndo atrás, o porquê do sumiço, o porquê do desaparecimento, o porquê sumiu. E a pessoa que está do outro lado, ela começa a desesperar. Então, como você vai enfrentar isso? Mudando a sua reação. Ao invés de você se desesperar, ao invés de você se preocupar, ao invés de você estar correndo atrás, utilize esse tempo para fazer algo por você, para tratar em você. Porque é o que eu costumo sempre dizer, não é sempre sobre o outro, é muito mais sobre você. Porque se você aceita a situação e você se desespera, você também tem um vício de uma dependência emocional. É o que eu costumo sempre dizer. Para um abusador, sempre tem uma vítima. E um vício alimenta o outro. Tem o vício de quem abusa, tem o vício de quem é abusado. Então, por isso que você precisa fazer essa reflexão do seu desespero. O porquê do seu desespero? O porquê da sua atitude? Então, você precisa aproveitar o silêncio da outra parte, de quem trata com o silêncio, tirando um tempo para você, para olhar para você. E não demonstrar raiva, desespero, porque quanto mais você faz isso, mais você alimenta o desejo de quem está manipulando, através do silêncio. Porque aí a pessoa pensa, tá dando certo, a pessoa tá se desesperando. E isso é tão incrível, gente, que o silêncio da outra pessoa e o seu desespero faz com que você pense, poxa, eu sou culpada, e você se desespera pedindo desculpa por algo que você nem fez. Você começa a ir atrás do outro
e se desculpando por algo que você nem fez só pelo desespero que você está passando. Para você ver o quanto que o tratamento do silêncio consegue transtornar a vida de quem tá, da vítima que tá passando por isso. Então, nesse momento, passei por isso. A pessoa sumiu, bloqueou, não me responde, não faz nada. É nesse momento que você tem que se tratar. Que você tem que olhar pra você, que você tem que cuidar de si, que você tem que viver sua vida. Porque a gente tem esse hábito, muitas mulheres principalmente, de colocar o outro como o sol, como a coisa mais importante, não existe outra, e não vê nada mais que possa fazer sentido para a vida do que aquela situação, e só vê aquele problema. Então, nesse momento, é o momento de você cuidar de si, de você olhar para dentro de você. E parar de demonstrar essa reação de raiva, de desespero, de tô só, de que preciso. Mostrar uma comunicação contrária, uma reação contrária, para não alimentar o vício, né, de quem faz, de quem trata com o silêncio. E aí chega um momento de, além de você não demonstrar reação, de conversar sobre o assunto. Só que o que acontece? É muito diferente quando você vai conversar brigando, criticando, apontando, do que de fato uma conversa natural. Feedback precisam ser dados. Conversa, diálogo é importante. Sem ser no momento da ira, da raiva. Lembra do versículo? Irai-vos, mas não pequeis. No momento da ira, não é o momento de você conversar, de você dialogar. Mas também, deixar de dar um feedback, deixar de falar é um erro também. Então, a conversa no momento ideal. Aconteceu algo que não foi bom, que não foi legal, que não é o de costume. Espera o momento que você esteja mais tranquila e conversa sobre o assunto. Sempre deixando de criticar, de impor, de falar dos erros do outro. Mas olhando sempre para você, como você se sentiu. Converse sobre o assunto como você se sentiu. Sem críticas, sem julgamentos. Porque, gente, isso foge totalmente da autorresponsabilidade. Quando eu chego numa conversa e eu só critico, condeno o outro e eu deixo de abordar de fato o assunto. E nós temos também algo, como um hábito nosso também, de muitas vezes a gente parar de olhar a situação como ela realmente é e criar uma cena, criar uma novela. Então, um dos fatos, e principalmente de controle emocional, é você olhar para o problema, olhar para a situação como de fato ele é. Trazendo para o lado racional e fugindo um pouco do lado emocional. A gente tem a mania ali de tratar um problema sempre pelo lado emocional, sempre pelo pior lado da história, sempre pelo pior jeito de se pensar. Quando eu paro, pronto, sai do emocional e penso no racional, como de fato a história é? Como de fato a história aconteceu? Encarar a história como de fato ela é, pelo lado racional. Encarar o problema pelo lado racional. Fazendo isso, fica mais fácil de resolver. Porque quando eu trago pro lado emocional, eu trago também os meus vícios. O meu vício de ser rejeitada, o meu vício de ser abandonada. Então, eu alimento os meus vícios. A gente tem um olhar muito para quem faz o erro, para quem comete um erro. Né? O vício de quem trai, de quem bebe, de quem faz isso, de quem faz aquilo. É muito fácil criticar. Mas tem o outro lado das pessoas que são alimentadas por o vício de serem rejeitadas, de serem abandonadas. E de alguma forma se conectam com quem vai alimentar esse vício. Então é por isso que cada um precisa tratar si, os seus próprios vícios emocionais. Então, no momento, uma das formas para você enfrentar o tratamento é você olhar também para a sua parte, é a parte que você entra, do vício que você tem e do seu eu. E aí, essa parte que eu falei para você, de enxergar o outro lado da história. De não olhar só para a história pela como você criou, o problema como você criou. Mas olhar o lado da história como ele realmente é. Como aconteceu. Porque às vezes a gente cria
uma grande cena, um grande problema em algo que é tão pequeno. Então, tem quem manipula. Então, quem é manipulado está sendo alimentando o vício um do outro. Então, eu preciso olhar para a história. Poxa, a história aconteceu assim. Eu não gostei disso. Como é que eu vou resolver isso? Então, sempre olhando para os dois lados da história. Sempre olhando para os dois lados da história. E aí, vem a outra parte, que é justamente você usar as frases do eu. Como eu me senti, o que eu fiz, como eu agi. E parar de olhar só pro você, pro outro, o que o outro fez, você fez isso, você não podia agir assim, você é desse jeito, você é dessa forma. Então, se no momento da conversa eu venho só criticando, condenando, olhando pro outro e eu tiro, é assim, eu alimento o meu vício de vítima sofredora. E como é que eu alimento o meu vício de vítima sofredora? Para assumir o meu papel de vítima, tem que ter alguém que fez alguma coisa. Então, a culpa é do outro. O outro me trata mal. O outro me trata com ignorância. O outro me trata assim. O outro é dessa forma. Então, quando o outro faz algo, eu alimento o meu vício de ser a vítima. E eu alimento através do comportamento que o outro faz. E aí, eu vou ser a boazinha da história, porque como eu sou a vítima, eu sou a boazinha da história. Eu sou a que não faço nada de errado, o outro que faz errado, então eu alimento o meu vício também de eu ser a boazinha. Então não é revidando que você vai resolver. Não é igualando que você vai resolver. Mas é olhando a situação como ela realmente é. E olhando pra você o que precisa ser tratado em você. É por isso que eu sempre digo. Quando chega, sempre que vem nos meus atendimentos alguém e vem, mas é o meu marido que tá fazendo isso comigo, mas é ele que faz, sim. Mas e a sua reação? É sua. Ninguém tem o poder, sabe, de entrar dentro de você, do seu psicológico e de mudar. É você que dá lugar, é você que dá espaço. Então, por isso que eu preciso tratar em mim. O que pra mim é um valor inegociável. Quando eu me conheço, quando eu me descubro, quando eu olho pra dentro de mim, olho os meus valores e entendo que aquela situação ruim, que aquela situação desfavorável não diz tudo sobre mim. Eu costumo sempre dizer isso. Eu tenho algumas clientes que elas passam por problemas no relacionamento conjugal. Eu sempre falo pra elas, gente, vocês não são só a área conjugal da vida. A gente tem vários outros pilares. E às vezes a gente acha que tudo se resume só no pilar conjugal, que tudo se resume só em uma única área, sendo que você tem várias outras áreas. E aí eu resumo que a minha vida não presta, que a minha vida é destruída, que a minha vida não faz sentido por uma única área. Lógico que é uma área que precisa ser tratada e sempre tratada em você e não no outro. Porque eu não consigo mudar o outro. Eu consigo mudar a mim mesma. Então olhe pra dentro de você, olhe pro seu eu. Olhe pra você o que precisa ser tratado em você. E aí, como é que eu vou quebrar esse padrão incorreto de comunicação? Porque o silêncio, ele não é uma comunicação adequada. Silenciar, não falar nada, assumir, desaparecer, ele não é a melhor solução. Eu preciso encarar a realidade. Eu preciso encarar a situação. Então, você precisa identificar qual é o meu papel nessa história. Qual é o meu papel nesse ciclo? Qual o meu papel de responsabilidade? Qual o meu papel que eu tenho no meio dessa situação? E aí você vai entender qual é o seu papel. Quando você entende qual é o seu papel, seja na relação, seja onde você estiver, você vai ver, mas o meu papel é esse. Você vai parar de se vitimizar. Entender e parar de tirar culpas também. Porque muitas vezes a gente traz o papel de culpa. Eu sou culpada por isso, foi eu que fiz isso, foi eu que promovi, aí já cria uma outra novela. Então você precisa entender qual é o seu papel. E parar de assumir o papel de vítima sofredora. E trazer o papel de herói aprendiz. Então, larga esse papel de que eu sou a vítima sofredora, que só sofro, que tem alguém que faz algo pra mim, e começa a olhar.
Não, eu sou um herói aprendiz. O que eu aprendi com essa história. O que eu aprendi com essa situação. O que eu aprendi sobre mim mesma diante dessa situação. E aí, você precisa desse equilíbrio emocional justamente para diminuir a sua raiva e não piorar a situação. Porque para a vítima que tem alguém que manipula através do silêncio, a vítima é a que mais sofre. Por quê? Ela vai ter crises de ansiedade, ela vai ter uma raiva acima do normal e ela não vai conseguir fazer mais nada a não ser pensar naquela situação até ela se resolver. Ela vai procurar várias formas de tentar resolver até conseguir resolver aquela situação, até começar a falar de novo, vai fazer de um tudo. Então, o seu controle emocional diante de uma situação, de um problema como esse, é o que é mais válido na hora de reduzir o seu nível de raiva, irai-vos, mas não pequeis, de diminuir essa raiva, e aí você começar a ter o controle novamente da situação. Porque você tem uma vida. Gente, eu costumo sempre dizer isso. O Senhor, Ele todos os dias, quando a gente acorda, nós temos um dia inteiro para viver. E como é que desde o meu acordar, eu já acordo sofrendo? Como que quando eu abro o meu olho, eu já abro o olho sofrendo? Como que eu passo o meu dia inteiro sofrendo? Sabe? E eu deixo de aproveitar um dia inteiro que eu poderia cuidar de mim. Que eu poderia olhar para mim e falar assim, o que é que eu posso fazer de melhor? Lógico que tem momentos que vão ser desafiadores, tem momentos que vão ser, que você vai passar, não estou dizendo que você não vai passar por momentos ruins, por momentos que vão te afunilar. Mas a palavra do Senhor diz, o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Chega os dias de glória, mas quando tem pessoas que dizem que entra ano, sai ano e não vê um dia de paz, não vê um dia de alívio, é porque essas pessoas têm os seus próprios vícios de ser uma vítima sofredora e alimenta isso todos os dias com alguma situação. Quem tem um vício de ser rejeitada, de ser abandonada, de ser sofredora, vai procurar todos os dias alguma coisa para alimentar esse vício. Vai procurar até onde não tem só para alimentar o vício de dizer que sofre. Ah, eu sofro. É com o marido, ou é com o filho, é no trabalho. Procura o tempo todo. Então tira o foco de muitas vezes de olhar para coisas boas que estão à sua volta só para olhar para o que não está bom. E é justamente isso que o manipulador faz. Porque o manipulador some e desaparece porque já sabe qual vai ser a sua reação de desespero. E aí já vai fugir do erro que foi feito e vai trazer para você. De você vir atrás, de você correr atrás, de você pedir perdão, de você pedir desculpa. Aí fica pessoas que passam muito tempo sem se falar. A briga de quem é que aguenta mais tempo sem falar um com o outro. A disputa de quem consegue mais tempo ficar sem essa comunicação. Isso é muito destruidor. Muito destruidor. Eu nunca gostei dessa atitude. Sabe? De ficar nessa competição sem se falar. Teve o problema, conversou sobre o problema, resolveu o problema, pronto. Encerra ali. Porque é muito destruidor. Principalmente para um relacionamento. Muito tempo sem se falar. E essa disputa de quem fica mais tempo sem se falar. E de que, eu fiquei mais tempo e o outro que veio atrás. Isso é muito destruidor. Não resolve nada. Só alimenta vícios. Vícios destruidores. Então, diminua a raiva. Olhe para dentro de você. E estabeleça seus próprios limites. Reflita sobre como você quer ser tratada. E viva como tal. E viva dessa forma. E viva desse jeito. Então, quando você entende quais são os seus limites, quando você entende, quando você se conhece, quando você olha para dentro de você e você estabelece os seus próprios limites, é mais fácil de resolver a situação. Entendendo os seus limites. Então, você precisa separar quais são os comportamentos que você está disposta a aceitar e quais comportamentos você não está disposta a aceitar. E trazendo sempre, principalmente, à luz da palavra do Senhor, gente, tem
As cartas de Paulo eu amo. Porque nas cartas de Paulo fala muito sobre o comportamento. Seja o comportamento do homem, o comportamento da mulher, o comportamento de filho, o comportamento de mãe. Traz muita lição para a vida da gente. E quando você é direcionado pela palavra de Deus e você age como uma mulher sábia, como uma mulher sábia, você sabe quais são os limites. Você sabe o que pra você concorda e o que você discorda. Então, se por acaso você passa por essa situação de ter alguém que te manipula pelo silêncio só pra ver você correndo atrás, só pra ver você ir atrás, muda essa comunicação. Muda essa comunicação sua. De se desesperar, de se descabelar nesse momento, de só alimentar ainda mais esse comportamento, que não é um comportamento adequado. Então, principalmente, eu diria que é um dos papéis fundamentais para você enfrentar, é cuidar de você. Cuidar de si. Uma mulher que cuida de si, ela não é perfeita, mas ela consegue ter um equilíbrio emocional muito grande diante de várias situações. Pra mim hoje, pra mim como pessoa, o meu inegociável da minha vida é o meu equilíbrio emocional. Eu tenho hábitos que eu preciso estar fazendo constantemente, que eu faço há anos, porque eu entendo que vai melhorar o meu equilíbrio emocional. Situações que eu preciso, porque é um cuidado comigo mesma, e pra mim é o meu inegociável. E que diante de situações adversas, é o que me ajudam a ficar de pé, a ficar firme, a não cair. Então, por eu ter passado muito tempo da minha vida com esse desequilíbrio emocional, eu costumo sempre dizer, eu sempre tive na minha vida um fortalecimento espiritual muito grande. Eu sempre tive uma fé muito grande, um espiritual muito elevado, uma intimidade com Deus muito grande. Desde a minha adolescência, desde os meus 16 anos, que foi quando eu conheci a Cristo, eu sempre tive uma intimidade com Deus muito grande. Então eu sempre enfrentei os problemas da minha vida, não como que eles eram algo mais importante. Para mim sempre, o meu pilar espiritual foi e é algo muito importante para mim. Só que eu entendi que não adianta eu estar com o meu pilar espiritual sempre muito fortalecido, e por anos eu vivi assim, mas o meu emocional está desequilibrado. Porque por mais que eu estivesse com a minha fé, com o meu espiritual muito elevado, as minhas emoções estavam fora do lugar. Então foi quando eu comecei o meu processo de estudo e foi quando eu passei por uma fase muito complicada da minha vida e que eu comecei a entender a importância de tratar das minhas emoções. E foi quando eu identifiquei, onde na palavra do Senhor fala de corpo, alma e espírito. Eu entendi, poxa, graças a Deus eu tenho uma saúde boa, não tenho problemas de saúde, apesar de não tratar em algumas coisas, não fazer exercício, alimentação, eu comecei a cuidar. O meu espiritual tá muito bom, mas e as minhas emoções? A minha alma, que é onde eu tenho ali o meu racional e o meu emocional. Foi quando eu comecei a tratar do meu intelecto, buscando conhecimento do meu racional e principalmente tratar do meu emocional. E hoje eu, por esse autoconhecimento, por conhecer a mim mesma, eu sei exatamente o que me tira do sério. E quando eu sei que tá chegando isso, poxa, aqui não vai dar certo. Eu sei exatamente por me conhecer também. E isso é um processo de aprendizado contínuo. Eu não cesso de buscar conhecimento nessa área, na área emocional. Porque eu sei que quanto mais eu trato, melhor eu fico. Que por mais que a minha fé esteja muito elevada, se o meu emocional estiver bagunçado, desequilibrado, eu fico mal. Então, por isso que tratar das emoções é tão importante. De você cuidar de si, se você não consegue sozinha, procura ajuda. Eu sempre falo isso, em quem tem a ajuda certa para dar. Porque talvez você passe por manipulação sem nem saber e passa anos da sua vida nesse looping. Entra ano, saindo, entra dia, sai dia, sai mês, sai mês, e da mesma forma. Então, como você reage diante dos problemas, é que tá o X da questão. Como você reage. E o quanto que é importante você cuidar de si. E quando eu falo você cuidar de si, é de dentro pra fora. Eu sempre falo isso, de dentro pra fora.
Começa a organizar a sua casa, começa a organizar dentro de você, começa a ter essa mudança a partir de você. Quando eu mudo, eu consigo mudar as coisas à minha volta. E eu tenho sempre como inspiração a mulher de Provérbios 31. Para mim, a maior inspiração que eu tenho de mulher sábia, de mulher virtuosa, é a mulher de Provérbios 31. E Provérbios ensina muito como você se posicionar, como você se tornar, como você permanecer. Então, como superar um abuso emocional? Então, saiba, é o que eu falei inicialmente, que tem uma ligação entre o tratamento de silêncio e o narcisismo. Porque o narcisista, ele quer ter o controle, ele quer ter o domínio da situação. Então, ele trata com silêncio justamente porque sabe que vai ter o desespero da outra parte. Porque sabe que a outra parte vai sofrer. E a outra parte vai voltar e vai correr atrás. Então, é um tipo de manipulação através do silêncio. Então, é isso que você precisa começar a analisar. Como é que está sendo esse silêncio? Lógico, gente, tem momentos que a gente precisa ficar sozinha para respirar, para dar e voltar e resolver a situação. Mas longos períodos sem se falar, longos períodos de silêncio, torna-se uma manipulação. Um outro fato, melhore suas habilidades de comunicação. E quando eu falo da comunicação, teve até um vídeo que eu postei recentemente, um Reels, que eu até fiquei chocada com o poder que teve esse vídeo de chegar a muitas pessoas. Foi um dos vídeos que eu tenho mais visualização, o vídeo que eu postei essa semana, falando justamente sobre a comunicação. Da importância do como você se comunica na sua linguagem verbal e não verbal. Porque se a sua linguagem não verbal, por mais que você não fale que você é essa vítima sofredora, mas você se comunica dessa forma, você atrai isso pra você. Você é uma vítima sofredora e você ser agitada, você vai atrair situações de ser rejeitada, você vai atrair situações de ser abandonada, você vai atrair situações, mesmo que seja na proporção mínima que aconteça com você, mas você vai transformar ela numa coisa grande, só pra alimentar o seu vício. Só pra alimentar esse vício seu emocional. Então, melhore essa comunicação, seja através das suas palavras, da sua linguagem verbal e não verbal. O que você tem dito sobre você mesma? O que você tem falado sobre você mesma? O que você tem dito em relação a você mesma, em relação ao seu casamento, em relação seja relacionamento com a esposa, seja relacionamento com o filho, com pais, o que você tem comunicado? Porque o que você tem comunicado é o que você vive. Se eu mudo a minha comunicação, eu mudo também os meus resultados. E a palavra do Senhor, ela fala sobre o poder da profecia. O que é profecia? É você decretar algo além, algo à frente. E esse poder quem tem é você sobre a sua vida e a vida dos seus. Eu sempre falo isso. O que eu tenho profetizado dentro da minha casa? O que eu tenho profetizado diante dos meus? O que é que eu tenho profetizado de mim mesmo? Então, eu preciso mudar a minha comunicação e como eu reajo diante dessas situações adversas. Porque se eu reajo da forma exatamente que o manipulador espera, eu alimento e aí dá certinho. Mas se eu mudo a minha comunicação, se eu mudo a minha reação, se diante desse momento eu mudo o que era para ser esperado, sumiu, vou cuidar de mim. Vou cuidar. Eu não sei se você já percebeu isso. Eu já tratei de pessoas assim, que existe um manipulador e faz isso, né, com o silêncio, esperando a pessoa se desesperar para vir atrás e ainda pedir desculpa para poder resolver a situação de algo que nem fez de errado. Como também já existiu casos de, nesse momento de silêncio, a pessoa seguir viver sua vida. A pessoa que vivia manipulada o tempo todo, que de repente disse assim, eu vou viver minha vida. Foi, começou a trabalhar, começou a fazer a vida e o manipulador se desesperou. Como assim? Ela tá vivendo. E aí ele se desesperou e ele começou a correr atrás com medo de perder. E começou a correr atrás e começou a alitar no pé o tempo todo. Porque a reação à comunicação foi diferente. Foi diferente do que era de costume. Tratar com silêncio, a pessoa se enjaula dentro de casa, se enjaula dentro do quarto, chora, se desespera, passa tempo. E assim fica. Quando a pessoa mudou a comunicação e saiu de casa e começou a se encontrar fazer amizades e começou a trabalhar e começou a viver a vida, o manipulador se desespera. E ele mesmo quebra o silêncio e começa a correr atrás com medo de perder, porque é um alimentando o vício do outro. Então mude a sua comunicação.
Mude, melhore essa comunicação, as suas habilidades e principalmente cerque-se de pessoas que se comuniquem bem. Se você vive em um relacionamento abusivo, se você vive com uma pessoa que seja narcisista ou que seja manipulador, enfim, e você tem a tendência de quem vive assim só se conectar com outras mulheres que vivem do mesmo jeito, pra tipo competir, quem é que sofre mais. Aí eu chego e diz, mas eu passei por isso. Ou pois aí eu fui assim. E uma fica competindo com a outra para que tenha a situação mais complicada. Isso só alimenta ainda mais o seu vício. Isso só alimenta ainda mais o seu modo de viver. Então cerque-se de pessoas que fizeram diferente. Comece a observar pessoas que venceram isso. Comece a observar pessoas que saíram disso. Comece a observar pessoas que fizeram diferente, que vivem diferente. É com essas pessoas que você tem que se conectar. Não com as pessoas que vivem igual ou pior do que você. Cerque-se de pessoas que vivem melhor e que tenham algo para te ensinar. Porque vai mudar a sua comunicação. Nós somos a média das pessoas das pessoas mais próximas que nós temos à nossa volta. Avalie. Quem é que você observa, que você se inspira, que você conversa, Quem é essas pessoas? Essas pessoas, elas mais te ajudam a avançar ou mais te paralisam? Então, cercar-se de pessoas que ou já venceram, a começar a estudar sobre o assunto, de pessoas que venceram isso, de pessoas que venceram o problema que você está passando, de pessoas que já saíram disso, de pessoas e de como cuidar de você mesmo. Quanto mais você fizer isso, melhor você vai ficar. Porque é muito mais sobre como você está reagindo. Como você reage diante dessa situação. Então, se cercar de pessoas que já têm uma comunicação ok, vai te ajudar também a ter uma boa comunicação. E se caso você esteja já no extremo, que você esteja numa situação em que nada muda e que nada continua, você precisa tomar a sua atitude. De ou permanecer ou de se retirar. E essa é a decisão mais dura, mais difícil, a decisão mais árdua. Mas são decisões. Entenda que tudo que você vivencia hoje foram frutos de escolhas e decisões suas. Para de se vitimizar culpando alguém. Mas se coloque como: eu decidi, eu escolhi e eu tenho as consequências. Se eu quero resultados, frutos diferentes, eu preciso começar a plantar hoje diferente. Eu preciso começar a mudar a mim mesmo para amanhã eu colher algo diferente. Então, quando você tem essa consciência de que tudo é resultado de suas decisões, de suas escolhas, você vai começar a trazer a responsabilidade para você. Do que é que precisa mudar, do que é que precisa ser modificado. E se você não estiver conseguindo sozinha, e se você não conseguir sozinha, procure ajuda. Nunca foi tão fácil hoje você obter ajuda, seja de um profissional, né, seja através de livros, seja através de curso, como a gente tem hoje. Gente, tratar das nossas emoções não é coisa de doido. Tratar das nossas emoções é purificador. Conhecer a si próprio é transformador. Eu já tenho 5 anos que eu vivo nesse processo, eu não me canso. Eu saindo de um método, entrando no outro. Eu até estava falando esses dias com a minha família. Para mim ensinar, eu também sou aluna. Para mim, o que eu ensino, eu precisei aprender e continuo aprendendo. Então eu aprendo o tempo todo e eu entendo que esse é um processo que, se tem algo que ninguém consegue tirar de você, é o seu conhecimento. É o que você aprende e a transformação que você vive dia após dia. Se torne uma mulher melhor todos os dias. Se torne uma pessoa melhor todos os dias. Se transforme em algo melhor todos os dias. Se posicione. Acorde vibrando pelo seu dia e fazendo a diferença no seu dia todos os dias. Cuide da pessoa mais especial que é você. E se posicione saindo, sabe, desse lugar de vítima, de ser manipulada, de ser tratada como qualquer coisa e começar a olhar para os valores e como você quer ser tratada. Sem críticas, julgamentos, mas se posicionando. Você, primeiro. A mudança começa de você. Certo? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Que haja transformação na sua vida.
Se você gostou, deixa aqui um comentário, deixa aí seu feedback, que eu vou amar ouvir vocês, tá bom? Saber mais da história de vocês também. E até o nosso próximo Café com a Coach.